E ao completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Este nome tinha sido dado pelo anjo antes do menino ser concebido. Lucas 2, verso 21. A circuncisão de Jesus. Então, no 8º dia, ele recebeu um nome que o anjo, quando veio falar com Maria, disse que esse seria o nome. E ontem nós falamos, Jeová salva, significa Jesus. Jeová salva, então a redenção, a salvação viria de Jeová. Que lindo! Esse nome, então, dado antes de ser concebido, e se cumpriu como dizia a lei, traziam em Jerusalém para ser dedicado. Como estava escrito na lei do Senhor, todo varão, e ali ele fala que estaria os pais podiam levar um par de rolas se fosse pobre, poderia levar o cordeiro, de acordo com a renda da família. Então a semente da salvação estava sendo dedicado. Logo, ele está sendo dedicado, ele nasceu em tabernáculos, ele está sendo dedicado e ali no meio do inverno, servidão, vem o festival de dedicação. Nasce um menino e ele é dedicado no templo. Ele vem pela porta oriental para trazer luz aos seres humanos. Era um período de escravidão do homem. O período de escravidão do pecado estava chegando ao fim. A profecia que Zacarias fez, que o libertador dissiparia as trevas. Quais trevas? As trevas do inverno. E vai pagar o preço pelo nosso pecado. Exatamente quando o menino vem no festival de dedicação, no meio do inverno obscuro, tornou o presságio de esperança. Louvado seja Deus! E vem ali na primeira festa judaica. Depois nós vamos para o sacrifício. O sacrifício é onde? No altar de holocausto. Exatamente no local onde o menino foi dedicado. Interessante isso, não é? É muito interessante. Agora eu gostaria que você entendesse, para nós entendermos o altar de holocausto, quando viria a Páscoa, porque quando você sai do inverno, você chega aonde? Você chega na Páscoa, na primavera. Quando saiu do inverno, a primeira festa, logo ali no início da primavera, é a Páscoa. E nós vamos ler então Êxodo 12, do 3 até o 5. Nós já falamos isso na festa da Páscoa. Eu falei desse assunto com vocês e nós vamos relembrar para vocês entenderem. Nós estamos agora no êxodo de Cristo. Então, aqui diz assim, verso 3 até o 5. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Então, no dia 10, tomava-se o cordeiro. E nós entendemos que Jesus foi tomado antes da fundação do mundo. Quando Jesus morre, é 4.000 anos. Então ele era pego no dia 10 e ele era morto. Então ele era tomado no dia 10 e ele era morto no 14º. Note que para cada 1.000 anos equivale a um dia. Porque para Deus um dia equivale a 1.000 anos. Então ele foi tomado antes da fundação deste mundo. E ali no ano 4.000, então ele paga o preço
como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora vamos ler no verso 4. Mas a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Então você está notando que precisavam comer o quê? A carne do cordeiro. E aqui diz assim, olha, por que na Santa Ceia nós comemos o pão, que significa o quê? O corpo de Cristo. É muito interessante, queridos. Então, eles tinham que comer. Por aí, vocês... Peraí, só um minutinho que eu tô sem óculos. Para comer, por aí, vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Agora o verso 5. O cordeiro sem defeito. Jesus não tinha defeito. Ele era macho e sem defeito. E aqui está dizendo, macho de 1 ano. Jesus, ele era macho, podendo também ser um cabrito. Então, Jesus, ele era macho e sem defeito, ele era homem. Você nota, então, que eles comemoraram na libertação da saída do Egito, que era um inverno, e eles saem dali e eles já entram exatamente na primavera, na Páscoa. Eles saem da escravidão, comem ali o cordeiro e já saem para a primavera, e eles vão comemorar estas festas. E ali eles saem dessa escravidão. Imagina quantos anos eles ficaram ali. E agora imagina quantos anos a raça humana tinha de pecados. 4.000 anos. E vem exatamente Jesus nos 4.000 anos. Agora o verso 5 diz que é sem defeito e que tinha que comer a carne. E nós então fazemos isso. Nós comemos ali o pão representando o corpo de Cristo. E diz que nenhum osso poderia ser quebrado. Se nós continuarmos lendo, diz que nenhum osso poderia ser quebrado. E o corpo de Cristo não teve um osso. Quando os soldados vieram para quebrar os ossos de Cristo, ele já estava morto. É tremendo, é tremendo. Então nós vamos para 1 Coríntios 5, 7 e 8. Vamos abrir, acompanhe comigo. 1 Coríntios, capítulo 5, o verso 6, 7 e 8. E nós vamos ler aqui. Coríntios está logo depois de Romanos. 1 Coríntios 5. Aí nós vamos ler os versos 7 e 8. Então vamos lá. Sem óculos é difícil. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não como o velho fermento, nem como o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Cristo, ele é a verdade. Nós sabemos que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por quem? Senão por ele. Agora abra sua Bíblia em João 12, verso 24. E nós vamos concluir hoje, esse estudo hoje, com esse texto. João 12, verso 24. Me perdoe na leitura, que está ruim, é porque a letra é pequena e eu estou sem óculos. E aí, estou lendo pela misericórdia do Senhor. Então vamos lá. Verso 24. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quando que foi que o cristianismo
ele, olha, quanto mais morria, mais nascia. Quando foi? Quando Cristo ainda era vivo ou quando ele morreu? É muito interessante, queridos. A semente precisa morrer para germinar. Cristo precisou dar a sua vida para que o cristianismo crescesse. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos continuando no êxodo de Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde.